Polícia manda mulher abrir o porta-malas. Não tem ideia de que ela está gravando pelas costas. Em teoria, aquele era um grande momento para Shane Staker, em que ela estava a caminho de uma grande entrevista de emprego. Ela foi muito arrumada para que causasse uma ótima impressão, mas naquele exato momento afortunado, apareceram-lhe luzes azuis em seu espelho retrovisor. Ela viu as luzes e começaram a piscar, e o que aconteceu depois foi que um policial se aproximou dela completamente chocado. Shane Staker, uma residente de Richmond, na Virgínia, acordou no dia 1º de setembro de 2017 com otimismo. Ela estava se sentindo inspirada quando começou o dia. A jovem mãe estava prestes a conseguir um emprego em uma entrevista naquele dia e precisava fazer seu melhor, mais do que nunca. Ela queria causar uma boa impressão em seu entrevistador e resolveu vestir seus melhores trajes casuais de negócios. Ela demorou muito tempo aplicando a maquiagem e preparando minuciosamente os detalhes para a entrevista. Quando ela saiu de casa, ela não pôde evitar de sentir-se afortunada. Mas o destino tinha outros planos para Shane Staker. Depois de carregar seu automóvel, Shane Staker saiu de casa como efetivamente fazia. Ela mesma dirigia e nem ao menos se atentou para qualquer oficial de polícia olhando para aplicar uma multa. Quando ela cautelosamente parou no tráfego, luzes e sinais apareceram e desaceleraram para a moça. Ela pode não ter percebido quantas vidas ela estava colocando em perigo neste caso. A luz de freio de Shane Staker estava com mau funcionamento. Isso aumentava o risco de que ela pudesse ser arremessada por trás no caso de uma parada inesperada na rodovia. No entanto, Shane Staker foi felizmente sem saber do fato de que sua luz de freio estava quebrada. Ela tinha motivos suficientes para acreditar que elas estavam funcionando corretamente, já que Shane Staker tinha levado seu automóvel para a oficina mecânica para revisão apenas um mês antes do dia de sua entrevista de emprego. E enquanto lá, a equipe sugeriu fortemente que ela tinha suas luzes todas funcionando. Um custo chocante de $600 para uma inspeção da fiação foi então mostrado para ela, que se recusou e pediu que eles devolvessem seu automóvel e saiu. Não há provas, mas é provável que um mecânico da oficina mecânica ficou chateado por ela ter rejeitado seu teste de fiação caro e optou por adulterar as luzes do carro. Um mês depois, Shane Staker dirigiu-se à sua entrevista de emprego. Ela viu algo inquietante em seu espelho retrovisor. Você precisa de mais do que apenas experiência no campo e um guarda-roupa afiado para ter sucesso em uma entrevista de emprego. Você deve exalar um ar de autoconfiança e positividade. Quando Shane Staker olhou para trás e viu piscando luzes vermelhas e azuis que ela conhecia, sua atitude positiva e autoconfiante estava em perigo. Shane Staker estava isolada naquela manhã ensolarada da Virgínia, e ela estava bem ciente de que, se não jogasse suas cartas bem, ela poderia nunca conseguir a chance de ir à entrevista de emprego. Ela fez uma rápida inversão de marcha e parou enquanto o policial caminhava suavemente para perto do carro. Shane Staker abriu o porta-luvas. Não havia melhor momento para Shane Staker ser parada. Ela era uma propensa candidata para se atrasar para a entrevista. E atrasos não são um sinal revelador de que se pode esperar dos candidatos. E ainda por cima, atrasos não eram um atributo de sua personalidade. Depois de ouvir as sirenes, o humor de Shane Staker mudou drasticamente. Ela não tinha tempo de discutir com os policiais e ela precisava chegar à sua entrevista de emprego. Ela rapidamente agarrou dentro do porta-luvas a carteira de motorista. O policial, no entanto, estava despreocupado com sua carteira. Em outras palavras, ele queria ir direto para os negócios. E em seguida, o oficial Jenkins fez uma coisa inesperada. Sem explicação para a luz traseira quebrada, provavelmente caberá ao oficial determinar se você é culpado pelos danos. Ele tomará sua licença e registro e vai emitir uma multa pesada. Um outro resultado possível é que ele vai emitir uma notificação para ter o problema resolvido em seguida. Era razoável esperar o mesmo tipo de conduta deste oficial da lei.
Na execução, ele notificou Shine Stake de que seus 2 faróis estavam quebrados e ordenou-lhe que lhe mostrasse sua licença, e ela foi surpreendida por uma bomba informativa que ela havia acabado de entregar a ela. O que ele podia fazer imediatamente para resolver o problema era completamente nada. Shine começou a contar ao policial sobre o tempo que ela foi sobrecarregada na oficina mecânica e como ela acabou de ter suas luzes substituídas. O oficial Jenkins levantou uma sobrancelha e orientou-a a abrir o porta-malas de seu carro. Só podíamos imaginar o terror que ela sentiu ao ouvir isso dele. Ela estava cooperando com a polícia, então por que o oficial queria fazer vistorias? Ela lhe disse que não tinha nada, e ela provavelmente começou a se preocupar, porque ela não chegaria a tempo em sua entrevista. E ele começou a circular pelo carro. Shine saiu e assistia enquanto o oficial remexia em seu porta-malas. Mas certamente o que ele estava fazendo lá atrás não era algo que fosse esperado de um policial. O policial ativou repentinamente o modo mecânico, o que resultou em ele mexer com o carro e as luzes de freio. Depois de inspecioná-los cuidadosamente, ele bateu nelas várias vezes e as luzes, infelizmente, não acenderam. Consegui entrar na mecânica. A oficina mecânica deve ter cobrado demais, ou seu carro era muito velho e muito quebrado. O policial saiu do porta-malas do carro e gritou para Shine abrir o compartimento do motor do carro. Ele em seguida olhou para a caixa de revezamento. Shine assistiu em completa perplexidade o tempo todo. O policial Jenkins saiu de seu trabalho de oficial e foi para o de mecânico só para ter certeza de que eu estava certa. Ela disse em entrevista à Fox. Ela ia ser capaz de chegar à entrevista? Apesar da bondade do oficial, nada além da sua reação reconfortante ao defeito nas luzes de freio foram relatadas. Mas ainda não havia sido revelado se o oficial Jenkins tinha sido bem-sucedido na reparação das luzes de freio. Mas pode-se assumir com segurança que Shine foi capaz de corrigir as coisas com seu veículo. Provavelmente ela se saiu muito bem na entrevista e conseguiu o emprego. Shine estava desempregada como uma pessoa de apoio ao programa correcional da Universidade de Phoenix desde 2017. As coisas pareciam sombrias quando ela acordou, mas um policial que adotou uma nova abordagem ajudou a virar o dia. Ela nunca mais se esqueceria da bondade mostrada a ela pelo policial, e ela planejava mostrar algum apreço por ele no futuro. O ato de bondade do oficial Jenkins ficou com Shine o dia todo, e ela se sentiu compelida a mostrar sua gratidão para o mundo. Quando ela voltou para casa, ela sentiu compelida a expressar sua gratidão online. Então, ela escreveu um post sincero. Shine revelou toda a sua narrativa em propósito de construir tensão, porque ela sabia que não era todo dia que um policial ia até certo ponto para ajudar alguém. Da maneira que ela narrava, fazia muitas pessoas acreditarem que ela estava em apuros profundos depois que a luz azul e vermelha começou a piscar. Depois de ler seu post completo, no entanto, todos concordaram que o oficial Jenkins era uma pessoa decente e muitas pessoas responderam. Mas um específico comentário recebeu atenção generalizada. Shine está apreciando as atualizações quando viu um aumento meteórico de curtidas e comentários da comunidade da internet que havia sido profundamente tocada pela atitude carinhosa do policial. Apesar disso, houve uma observação em particular que chamou a atenção de Shine. O departamento de polícia do condado sentiu-se compelido a reconhecer a atitude de Shine em meio à avalanche de agradecimentos nos comentários. Ela foi acolhida por uma resposta no Facebook do departamento de polícia que escreveu: "Obrigado, Shine, por compartilhar isso sobre um dos nossos oficiais. Quando vemos coisas como essas compartilhadas com o público para quem estamos trabalhando, ficamos incrivelmente orgulhosos. Nosso oficial Jenkins, você foi acima da média e além da doação da chamada à ação. Servir a comunidade, é por isso que existimos." A conversa acabaria por fornecer profundidade, em seu caso contrário, um enredo simples.
O plano de fundo da maioria das notícias que inclui o pessoal da polícia hoje é muito escuro. No entanto, o oficial Jakes e Shine surgiram como um diamante graças a este ato de generosidade. A notícia rapidamente se espalhou através da internet e a história tornou-se um fenômeno nas principais plataformas. As redes de notícias cobriram esta história inspiradora de bondade. Quando perguntado sobre o artigo, um leitor respondeu: "Sim, há alguns excelentes que estão por aí. Há 2 semanas atrás eu fui parado porque minhas luzes traseiras não estavam funcionando e ele explicou o que eu precisava fazer. Um dos fusíveis tinha queimado, como se viu. O resto do caminho para casa ele instruiu para dirigir com minhas luzes de alertas acesa." Algumas pessoas, porém, pegaram o contexto da história do oficial Jakes, que agiu como um bom samaritano, e pensou criativamente. É apenas um dos muitos que demonstram a realidade de que existem muitas aplicações e policiais excepcionais, assim como funcionários no mundo, embora eles não exatamente acolham a oportunidade de distribuir multas e encarcerar os cidadãos. Seu primeiro objetivo é garantir a segurança das pessoas. Eles juraram as defenderem. Na verdade, ele dá a todos os oficiais um bom nome que não temos, mas há milhões a mais como ele, lia-se em uma das respostas no post. Um policial é verdadeiramente um profissional e não pode gostar de se perder na sombra das más atitudes. No entanto, eu acredito que o condado de Henrico tem a melhor polícia. O oficial Jakes revelou bondade como uma opção que havia sido anteriormente negligenciada. Um vislumbre do futuro melhor que pode ser alcançado se as pessoas simplesmente alterarem suas atitudes em relação uns aos outros. Era um dos muitos comentários. Comentarista, eu adoro um bom policial. Eu me lembro como era bom vê-los no bairro e a sensação de estar protegido. E você pode conversar com eles. Isso resume perfeitamente a polícia. Mais uma vez, demonstremos o nosso respeito e admiração. Se todos os bons policiais pudessem se livrar de todos os maus policiais, uma pessoa escreveu de forma semelhante. Outra pessoa escreveu: "Bom trabalho, oficial Jakes. Você fez um serviço ativo virtuoso. E sim, você está no caminho certo. Louvo o Senhor por você ser um exemplo fantástico para a força policial. Deus te abençoe e guarde você e seus entes queridos." Muitas pessoas estão curiosas sobre o paradeiro atual de Shine. Depois que todo esse tempo passou, Shine viu sua vida tomar uma grande reviravolta para melhor. Nos anos que se seguiram, o evento emocionante desde então, ela se mudou de cargo para a qual ela tinha ido à entrevista há muitos anos e, em vez disso, está buscando algo que é mais alinhado com seus valores e paixões. Atualmente, ela é uma das conselheiras para jovens em empresa de uma organização que ajuda crianças problemáticas e suas famílias a se reestruturarem. Enquanto isso, o oficial Jakes permanece dedicado à sua missão de servir e proteger os habitantes do condado de Henrico, na Virgínia. O público, entretanto, só pode esperar que a generosidade e a empatia deste oficial venha a contagiar o resto da força policial no futuro. Diga o que você achou dessa história nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!